O Flamengo está se movimentando, e não é de qualquer forma, é daquele jeito que a gente já conhece, em silêncio, nos bastidores, analisando cada detalhe, esperando o momento exato para agir, e o nome que começa a ganhar força, que começa a circular com intensidade, é o de Jonathan Calleri, sim, o argentino guerreiro, o camisa 9 que a torcida do São Paulo conhece bem, mas que agora pode entrar de vez no radar do maior clube do Brasil. E quando a gente fala de Flamengo, a gente não fala de um clube comum, a gente fala de pressão, de ambição, de protagonismo, de um time que entra em qualquer negociação pensando alto, pensando grande, pensando em impacto, e é exatamente isso que está acontecendo agora, porque o Flamengo está de olho na situação de Calleri, uma situação que envolve contrato, bastidores, dinheiro, confiança e, principalmente, oportunidade, e no futebol moderno. Meu amigo, oportunidade é tudo. O contrato de Calleri com o São Paulo vai até o dia 31 de dezembro, o tempo está correndo, o relógio está jogando, e a partir de julho o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, qualquer um, sem custo, sem necessidade de negociação direta, e aí é que o Flamengo cresce, é aí que o Flamengo aparece. Porque o rubro-negro sabe trabalhar esse tipo de cenário como poucos, mas não é só o contrato que chama atenção. Existe um fator ainda mais importante nessa história, as pendências financeiras. Sim, Calleri e seu staff estão cobrando valores do São Paulo. Valores que ainda não foram quitados, e isso pesa, isso incomoda, isso interfere diretamente em qualquer conversa de renovação, porque não se trata apenas de números, se trata de confiança, de relação profissional, de respeito, e quando esse tipo de problema aparece, tudo fica mais difícil, as negociações travam, o clima muda, a incerteza cresce. E enquanto São Paulo tenta resolver essas questões, tenta acelerar uma renovação, tenta manter o seu camisa 9, o Flamengo observa, acompanha, se informa, entende o cenário. Porque o clube carioca não entra em uma negociação no escuro, o Flamengo sabe exatamente o que está acontecendo, sabe o momento, sabe o contexto, e sabe que pode existir ali uma grande oportunidade de mercado. E tem mais, Calleri não é um nome novo dentro da Gávea, não é um jogador que apareceu agora, não é uma aposta de última hora, pelo contrário. Ele já agrada há muito tempo, já foi discutido internamente, já esteve em pauta em outros momentos, antes mesmo de mudanças na diretoria, antes de novas lideranças assumirem cargos importantes, ou seja, existe uma aprovação antiga, existe um interesse consolidado, e isso faz toda a diferença. Porque quando surge uma oportunidade envolvendo um jogador que já agrada, o caminho fica muito mais curto, muito mais natural, muito mais possível, e aí entra outro ponto fundamental: a necessidade do Flamengo. Porque não é segredo para ninguém que o clube busca um atacante, um camisa 9, alguém que possa disputar posição com Pedro, alguém que possa agregar, que possa aumentar o nível do setor ofensivo. Essa busca já vem desde 2025, virou praticamente uma missão dentro do clube, e não foi por falta de tentativa. O Flamengo foi ao mercado, tentou diferentes nomes, buscou soluções, mas até aqui nenhuma delas se concretizou da forma esperada. E isso só aumenta a pressão por uma contratação certeira, por um jogador que realmente chegue e faça diferença, e Calleri aparece exatamente nesse contexto, como uma possibilidade real, como um nome que une oportunidade de mercado, aprovação interna e necessidade técnica, e quando esses três fatores se encontram, o resultado costuma ser movimentação forte, movimentação decisiva, movimentação de Flamengo, e o torcedor começa a imaginar, começa a sonhar. Porque não é difícil visualizar esse cenário, Calleri vestindo o manto sagrado, entrando no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, sentindo a energia da nação, vivendo a pressão, a intensidade, a cobrança, mas também o apoio, a paixão, o calor que só o Flamengo proporciona. É o tipo de jogador que combina com esse ambiente, que combina com essa entrega. Porque Calleri é raça, é luta, é presença diária, é aquele atacante que não se esconde, que não foge do jogo, que incomoda zagueiro, que disputa cada bola como se fosse a última, e isso, meu amigo, é a cara do Flamengo. É o tipo de jogador que rapidamente cria conexão com a torcida, que faz o torcedor se identificar, que faz o Maracanã vibrar, e enquanto tudo isso vai sendo desenhado, enquanto o cenário vai se construindo, o Flamengo segue ali, firme, atento, estratégico, porque sabe que no futebol tudo pode mudar rapidamente, uma dívida pode ser paga, uma renovação pode ser assinada, uma negociação pode esfriar ou esquentar de um dia para o outro, e por isso o clube trabalha com cautela, mas também com ambição. Porque quando a oportunidade aparece, o Flamengo não costuma hesitar,
E a pergunta começa a ecoar entre os torcedores: será que vem aí mais um grande nome? Será que Caleri pode ser o próximo a vestir o manto? Será que o Flamengo está preparando mais um movimento de impacto? Ainda é cedo para cravar, ainda existem muitas peças nesse tabuleiro. Mas uma coisa é certa, o jogo começou, e quando o Flamengo entra em campo, mesmo que seja nos bastidores, o Brasil inteiro presta atenção. Já deixa o like agora porque essa história ainda vai dar muito o que falar, e comenta aqui embaixo teu nome e tua cidade. Quero ver a nação rubro-negra marcando presença de todos os cantos do Brasil e do mundo. E se você acha que esse interesse do Flamengo em Caleri surgiu do nada, você está muito enganado. Porque para entender esse momento, a gente precisa olhar para trás, precisa revisitar os movimentos do clube no mercado, precisa entender as tentativas, os acertos, os erros e principalmente as frustrações. Porque sim, o Flamengo tentou bastante. Tentou de todas as formas encontrar esse atacante ideal, esse camisa 9 que pudesse elevar ainda mais o nível do elenco, lá no início de 2025. Veio a primeira investida, o nome era Juninho, que atuava no Qarabag, uma aposta, uma tentativa de encontrar uma solução que talvez não estivesse nos holofotes do grande público, a expectativa existia, o planejamento fazia sentido. Mas dentro de campo as coisas não aconteceram como esperado, o jogador não conseguiu se firmar, não ganhou espaço, não entregou o desempenho necessário. E acabou ficando como uma opção secundária. E para um clube do tamanho do Flamengo, isso não basta, isso nunca será suficiente. Porque o Flamengo precisa de jogadores decisivos, de atletas que entrem e resolvam, que façam diferença, que mudem jogos, e aí veio uma segunda tentativa, dessa vez mais ousada, mais ambiciosa. O alvo era Tati Castellanos, atacante da Lazio, jogador com experiência no futebol europeu, nome forte, daqueles que empolgam o torcedor só de serem mencionados. E o Flamengo foi atrás, tentou, conversou, buscou viabilizar a negociação, mas novamente o desfecho não foi positivo. A negociação não avançou, os obstáculos foram maiores, e o clube teve que recuar. Mais uma frustração, mais uma oportunidade que escapou, e o tempo foi passando, a necessidade continuava ali, viva, pulsante, exigindo uma solução, até que surgiu a tentativa mais concreta, mais próxima de se tornar realidade. Caio Jorge, artilheiro, destaque do Campeonato Brasileiro. Jogador em alta, em evidência, o Flamengo avançou, acertou bases com o atleta, tudo indicava que dessa vez daria certo, que, finalmente o clube encontraria o reforço desejado. Mas o futebol tem dessas coisas, o Cruzeiro decidiu não negociar, bateu o pé, segurou seu principal jogador, e quando isso acontece, não existe muito o que fazer, o Flamengo mais uma vez ficou no quase. Mais uma vez viu a negociação escapar pelos dedos, e é exatamente nesse contexto que o nome de Caleri ganha força. Porque ele surge como uma alternativa diferente, uma alternativa viável, uma alternativa que depende menos de negociações complexas, menos de clubes que não querem vender, menos de barreiras internacionais, porque a janela de transferências para jogadores do exterior já foi encerrada, o que limita bastante as opções. Mas o mercado nacional ainda permite movimentações até o fim de março, e isso abre uma porta que pode ser decisiva, porque Caleri está no Brasil, está adaptado, conhece o campeonato, não precisa de tempo para se ambientar, pode chegar e jogar, pode chegar e contribuir imediatamente, e isso pesa muito na decisão, principalmente para um clube que precisa de resultado, que disputa títulos, que vive sob pressão constante, e além de tudo isso, existe o desempenho. Porque não adianta ser uma boa oportunidade se o jogador não entrega dentro de campo. E Caleri entrega. Em 2026 ele já marcou 9 gols em 15 jogos, números sólidos, consistentes. De um atacante que participa, que aparece, que decide. Mas mais do que números, é o estilo de jogo que chama atenção, é a forma como ele atua. Como ele se posiciona, como ele briga, como ele luta. Caleri é aquele atacante que não dá descanso para a defesa, que pressiona, que incomoda, que disputa cada lance com intensidade máxima, e isso encaixa perfeitamente com o que o Flamengo busca, com o que a torcida espera, com o que o Maracanã exige. É o tipo de jogador que rapidamente conquista o torcedor, que cria identificação, que transforma cada dividida em aplauso, cada gol em explosão, cada jogo em espetáculo. Mas é claro, nem tudo depende apenas do Flamengo. Porque o São Paulo ainda está no jogo, ainda tenta renovar,
ainda busca resolver as pendências financeiras, ainda quer manter o seu camisa 9, e se conseguir ajustar essas questões, se conseguir retomar a confiança do jogador, o cenário muda completamente, a renovação pode acontecer, e o Flamengo teria que buscar outras alternativas. Mas enquanto isso não se resolve, enquanto existe dúvida, enquanto existe instabilidade, o Flamengo segue atento, segue acompanhando. Segue pronto para agir, porque sabe que no futebol as oportunidades não esperam, elas aparecem e desaparecem rapidamente, e é preciso estar preparado, é preciso ser rápido, é preciso ter estratégia, e isso o Flamengo tem, e tem de sobra. Por isso a sensação é de que algo pode acontecer, de que essa história ainda pode ganhar novos capítulos, de que o nome de Caleri ainda pode ecoar com mais força entre os muros da Gávea e nas arquibancadas do Maracanã, e aí fica a pergunta que não quer calar. Será que o Flamengo finalmente encontrou o nome certo? Será que depois de tantas tentativas, de tantos quase, de tantas negociações frustradas, chegou a vez de acertar, chegou a vez de trazer o atacante que faltava? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, o Flamengo está no jogo, está atento, está preparado. E quando o Flamengo entra em cena, o futebol brasileiro inteiro sente o impacto. Se você curtiu essa análise, já deixa o like agora porque ajuda demais. E não esquece de comentar teu nome e tua cidade aqui embaixo. Vamos mostrar mais uma vez que a nação rubro-negra é gigante e está em todos os cantos do mundo.